isso vira a essência, isso vira o porquê, né, das conexões, o porquê dos contatos, o porquê das mensagens que são trocadas. Essa ponte, seja para uma vaga, seja para uma oportunidade de negócio, seja para uma parceria, seja para qualquer coisa, ela acontece naturalmente. Essa é a Lorena Dias, farmacêutica, com mais de 15 anos de experiência na indústria farmacêutica. Ela começou na área de qualidade, migrou para a PMO, que é a área de projetos, né? Nesse meio tempo, descobriu o empreendedorismo também, que agora ela equilibra, juntamente com um novo desafio que ela assumiu recentemente na indústria, que é a área de transformação de negócios. Uma trajetória incrível que ela vai contar mais detalhes e cases pra gente aí durante esse episódio. Então, se você está na bancada do laboratório, ou aí na academia ainda, ou se está já num controle de qualidade, na indústria, por exemplo, num cargo mais técnico, que parece aí distante, né, das grandes decisões do negócio, ou você simplesmente sente que as suas competências não estão sendo totalmente utilizadas, que estão sendo pouco subestimadas, aí você não vai querer perder esse episódio, confia em mim. Mas, antes da gente dar o play por aqui, né, você pode conferir, por favor, se você já está seguindo o canal. Isso ajuda demais que esses vídeos eles sejam recomendados para quem ainda não segue a gente por aqui. E já aproveita esse espaço também para deixar o seu like nesse vídeo. Isso faz com que o algoritmo das plataformas, né, decidam ou não entregar para pessoas, né, que têm interesse também nesse tipo de conteúdo. Então, cada like ajuda muito a gente aqui. E como você já sabe, não custa nada para você, mas ajuda muito do nosso lado que a gente continue seguindo aí com esse projeto. Posso contar com você? Olha, eu tô confiante que sim, hein? Então, agora vamos conversar com a Lorena. Lorena, seja muito bem-vinda ao Lab to Business. Um prazer receber você por aqui. Obrigada, Mari. Também estou muito feliz de estar aqui. Lorena, bom, né, eu vi uma atualização no seu LinkedIn como um gerente de transformação de negócios, né? Agora na Mirares, um cargo novo. Queria já te parabenizar aí. Sei que a sua formação, a sua experiência, né, grande é em gerenciamento de projetos, né? E, e eu penso, né, que transformação de negócios e projetos, no fim das contas, também só andam, né, só caminham bem se as pessoas também, né, envolvidas caminharem bem. E eu queria que você, né, olhando para trás na sua trajetória e nesse cargo novo seu, se você acha que foi um resultado, né, de um plano assim que você traçou para sua carreira, das conexões que você foi construindo, né, dentro do seu trabalho, e como que essas duas coisas, né, projeto e pessoas se conectam aí nessa cadeira que você ocupa hoje. Nossa, Mari, tem muitas coisas dentro dessa pergunta. Sim, vamos por E parte, né? vamos por partes. E eu fiquei até pensando um pouquinho mais, né, na nossa conversa mesmo aqui hoje. E foi uma reflexão muito gostosa, assim, lembrar de algumas etapas iniciais da minha carreira e entender, reconhecer como hoje as conquistas que eu estou tendo, elas se conectam com esse passado lá Sim, bem distante, que sim, eu já não estou tão novinha assim, né, Mari? Então, é um passado um pouquinho distante. E falando um pouquinho desse início da jornada, né, eu sou formada em farmácia e eu comecei a minha carreira na área de qualidade. Então, eu fui para a perfeito. área de qualidade e uns 5 anos depois, de já tendo movimentado bastante dentro dessa área, eu queria expandir. Acho que naquele momento ali a minha ideia era expandir horizontes. E, de certa forma, eu sempre quis, buscar algo além, assim, ter uma visão mais ampla mesmo, do que acontecia no negócio. O Então, negócio. no negócio, né, então se conecta muito com hoje, né, essa minha mudança, esse meu movimento mesmo de carreira. E até, eh, dando um exemplo mesmo, né, assim, eu me lembro que na época, acho que isso foi meados de 2013, 2014, eu realmente estava procurando oportunidades, mas não só como vaga. Eu acho que a oportunidade em si, sabe, Mari, ela não é a vaga por si só.
é a gente conseguir um pouquinho conhecer outras possibilidades, né? Sim. Não sei se, né, faz sentido, assim, não sei se é Faz. bem isso, assim, dentro desse Não, movimento, faz. ou que se conecta com a sua pergunta, né? Sim, totalmente. Eu acho que faz muito sentido, né? A gente já falou aqui também com pessoas em episódios anteriores que essa busca de oportunidades, né? Porque enxergar, né, vagas, né, Lorena? Às vezes a gente comenta muito, né? Às vezes o mercado tá ruim, não tá bom, né? Mas como que eu olho além disso, né? Como que eu olho uma vaga só além do que tá pedindo ali na descrição da vaga, né? Então, acho que vai muito além com essa busca sua, assim, de tentar entender como que o negócio realmente funciona, né? Como que você, com as suas habilidades, consegue gerar valor em tudo isso, né? E eu lembro que nessa época, Mari, eu estava nessa busca constante, eu trabalhava na qualidade e eu cheguei a fazer um curso pelo INPI de propriedade intelectual. A minha ideia era conhecer novos horizontes, né? E foi muito interessante, porque é um trabalho que eu admiro muito, que eu vejo o quanto valor tem, mas foi muito importante para eu entender que aquilo não era para mim, né? Uhum. Porque eu acho que isso também é importante dentro desse processo. E a gente só Sim. consegue reconhecer o que é bom ou o que não é a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre aquilo. E aí eu me lembro que aí sim surgiu uma vaga em PMO, que era uma vaga interna. Na época eu trabalhava no Cristália e né, fui conversar com a minha gestora da época, ela me apoiou nesse movimento. Uma pessoa que eu tenho sou muito grata, né, pela Ana Paula, pelo quanto ela me ensinou e me incentivou e aí eu consegui. E aí, sim, buscando outras pessoas que naquele momento me ensinassem um pouco sobre o que era um PMO, sobre o que se fazia numa área de gerenciamento de projetos, quais seriam as minhas atividades, né, lá nessa nova área. Aí sim falo que foi um despertar, né? Porque de alguma forma, naquele momento, vindo de uma área bem técnica, né, que é a área da qualidade, Uhum. e enxergando a possibilidade de trabalhar num escritório de projetos, onde a gente faz, né, na época iria fazer essa transição como analista, ficando Uhum. responsável realmente por fazer a gestão dos projetos. Então, você tem visão de tudo que está acontecendo na empresa, você tem Sim. interface com muitas áreas, você conversa com muita gente o tempo inteiro, aprende sobre novas ferramentas. Então, naquele momento ali, eu falei: é isso, né? Se eu quero ter um pouquinho mais de visão estratégica, eu entendi naquele momento que o PMO ele iria ir para o PMO iria me dar essa possibilidade. E aí acho que foi Sim. uma decisão mais certa, né, que eu tive nesse momento, pensando eh, em buscar novos caminhos mesmo, né? E Novas oportunidades. novas oportunidades. E aí eu falo que, né, porque a sua pergunta se conecta com agora, eu Uhum. fiz essa reflexão, falei, nossa, eu acho que desde sempre essa foi a minha busca. Talvez ela não, nem em todos os momentos ela esteve tão clara, mas eu Uhum. sempre quis ter essa visão do todo, ter essa visão mais estratégica, trabalhar com as pessoas, eh, Uhum. usar, né, dessa conexão, que é algo que eu acredito muito, como uma ponte para fazer o meu trabalho do dia a dia mesmo. Então, e hoje a minha movimentação, ela também é nesse sentido, de um jeito diferente, mas buscando as mesmas coisas, sabe? Sim, o core continua ainda O sendo mesmo, é o mesmo, né? As o mesmo. mudam um título ou outro, isso mesmo. Lorena, e até pegando nesse ponto, né? Você, né? Eu sei que você tem mais de 15 anos de experiência aí na indústria farmacêutica, né? É, você acha que é um caminho assim?
viável para as pessoas, porque eu acho que muita gente, às vezes, ou pessoas novas, né, que querem adentrar aí no mercado, ou às vezes muita gente que às vezes está lá como você, né, às vezes num cargo mais técnico e quer mudar de área ou quer explorar outras áreas, outras oportunidades. E a gente fala muito em fazer aquelas entrevistas informativas, onde você conversa com pessoas que já estão no cargo, só para saber, né, porque é muito importante saber o que você gosta, mas às vezes você não sabe o que você gosta se você não sabe tudo que está disponível ali, né? Mas também é muito importante saber o que você, conversando com as pessoas, né, pela experiência delas, o que você não gostaria, né, para você. Então, assim, você acha que é um jeito de filtrar isso ou que estratégia que você usa, ou que você vê pessoas assim, né, que você convive hoje no dia a dia usando para ter mais clareza assim, né, do que se de como seguir na profissão? Olha, Mari, eu falo, muitas vezes você ter clareza do que você não quer pode ser mais importante do que o que você realmente quer. Porque seguir caminhos dentro do que a gente deseja podem ter vários caminhos diferentes para atingir um mesmo objetivo, né? A depender do que a gente almeja, né? Qual a nossa ambição. Mas saber o que eu não quero elimina alguns caminhos, né? Que Sim. podem gastar muita energia, muito esforço e que não vão valer a pena, né? E aí volta de novo no mesmo lugar, no sentido de preciso conhecer, né? Para eu saber se aquilo é realmente o que eu imagino. Nem sempre é possível conhecer vivenciando, estando lá, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de carreira, né? Seria Sim. uma É ideologia inviável, que exato. inviável, né? Então, qual é a principal ponte, né, para isso? São as pessoas. Assim, de novo, né, acho que é, mais de 15 anos depois, vindo de um lugar confortável, em que eu estava, de certa forma, já trazendo uma consolidação na minha carreira de, de projetos em PMO, agora eu me vejo num lugar de também aprender, né, dentro de um contexto, de uma nova área que me exige algumas competências que não faziam parte do meu dia a dia. E o que eu estou fazendo neste momento? Me conectando com pessoas, né, Sim. que eu conheço dentro da minha rede. Na terça-feira à noite tenho um bate-papo marcado com um colega que trabalhamos juntos há 10 anos atrás. Na época, ele era da área de planejamento estratégico da empresa e eu era de PMO. Então, agora, em transformação de negócios, essa área, essa visão de negócio, de gestão de portfólio, de planejamento estratégico, é algo que estou eh, me desenvolvendo, aprendendo novas formas de fazer algumas coisas. Falei, opa, eu vou buscar meus contatos, minha rede de apoio para eu trocar uma ideia, Sim. né? Me conta como que tá hoje, qual é a sua perspectiva, para saindo fora do meu mundo, da minha bolha, que eu sei que lá também vão ter pessoas que vão estar junto comigo, mas fora da minha bolha. Como que isso está Hum, acontecendo? Que outros caminhos eu sim. posso trazer de insights que são de fora de onde eu estou, né? Sim. Então, isso é muito importante. E aí tem um ponto também aqui, Mari, que é não só em relação a saber o que eu não quero, mas também reconhecer o que eu já sei, né? Vou dar um exemplo até dentro da carreira em PMO mesmo, como gestora, né? Há um, um ano e meio atrás, eu fiz uma contratação que eu falo que ela foi muito acertada de uma querida que hoje está só crescendo dentro da área de projetos e que ela veio sem nunca ter atuado diretamente na área de projetos. É, Perfeito. trabalhava na área técnica, porém
ela tinha habilidades, competências, que nem sempre são aquelas que a gente chama de hard skills, né? Que é você ir Sim. lá, eu sei fazer um cronograma, eu Eu sei mexer sei no no tal Project, software, eu sei o isso. tal software. É, Hum, talvez você não sabe, mas você sabe muito bem como se comunicar com as pessoas. Você é uma pessoa que consegue, é boa em resolução de problemas, é uma pessoa organizada. Então, vão ter outras competências que são muito importantes, por exemplo, dentro de uma área de gerenciamento de projetos, que mesmo que você não esteja atuando dentro de um PMO, são competências importantes. E, e que numa entrevista ou numa busca de transição de carreira, eu falo que a depender de como você conta a sua história, você consegue demonstrar essas competências de um jeito que tenha valor, né? Para Sim, um recrutador, para um gestor, um dentro gestor. de como você pretende aí desenhar os próximos passos da sua carreira. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, é um ponto importante para trazer aqui, né? A gente não sabe quem vai Sim, assistir depois aqui, né? exato. Esse episódio, que às vezes é alguém que veio pensando, nossa, eu gostaria muito de trabalhar na área de PMO, mas não sei nem por onde começar. Procure alguém que trabalhe na área, né, que vá te contar um pouquinho como funciona, que pode te orientar de alguma forma. Aprenda um pouco sobre o que é gestão de projetos e tente fazer esse link, né? Sobre o Uhum. que você aprendeu do ponto de vista teórico, conceitual, e que é assim, poxa, isso eu já faço no meu dia a dia, ou isso eu Como que eu posso consigo. transferir para esse, com essa habilidade para esse ambiente agora, né? Exato, né? E aí você cria seus próprios cases, né, ou sua própria experiência moldada Uhum. dentro de um contexto de gestão de projetos, mesmo que você não esteja dentro de um PMO. Olha, olha como Perfeito. fica rico isso, né, Sim. para buscar uma oportunidade, né, para traçar um plano realmente de carreira. Eu já fui lá para a parte de carreira, né, Mário? Porque Não, mas naturalmente a gente vai andar por lá. Porque isso tem muita gente que às vezes me Sim, chama ou quer tirar dúvidas em relação a isso, né? E eu falo, é uma tendência natural nossa achar que a gente eh, precisa de uma outra condição para a condição ideal, né? Muitas vezes ela não vai existir, né? Então, como eu adapto o meu contexto para trazer valor para o que eu quero, a história que eu quero contar, né? Que eu quero vender, né? sim, que Dentro eu quero dessa. vender. Isso é Perfeito. importante. Perfeito, Lorena. Eu sempre, até uma dúvida minha mesmo, porque assim, a gente já conversou aqui em outros episódios sobre isso, né? A empresa, a gente tá falando aqui, né, no meio Uhum, corporativo, quando ela coloca uma descrição, né, de uma vaga, ela tenta achar o melhor profissional para aquela vaga ali que ela quer. Mas, do ponto de vista do profissional, assim, é seu papel também estudar, ver como que, né, você falou, como que as suas habilidades se encaixam ali, como que você cria os seus próprios cases, né, para essa história que você quer vender, e essa história tem que estar alinhada com o que a vaga busca, né, claro. uhum, Mas a gente sempre vai falar, né, que às vezes, as hard skills, por exemplo, se você sabe mexer em software tal, ou se você entende disso, daquilo, são habilidades treináveis, né? Que às vezes você exato. aprende ali no on the job, né? Uhum, Mas, e as soft skills, né, que você já pegou aí? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, isso aí são coisas mais difíceis. Então, às vezes, os gestores olham mais se é já algo inerente da pessoa. Você, com muita experiência assim, em contratação, você é isso mesmo? Você acha que a gente subestima muito as hard skills e deixa um pouco de lado o jeito que a gente, né, vende as nossas soft skills? Como que você vê isso, no dia a dia, assim, do mercado? olha, eu acredito que no que você disse, as hard skills são treináveis, as soft skills, elas são.
é possível que você desenvolva certas competências, mas eu talvez responderia que depende da situação, porque vamos pensar juntos aqui, né? Eu tenho uma vaga de analista pleno, por exemplo, na área de projetos. Vou tentar trazer para um exemplo real, Sim, né? perfeito. Então, eu tenho uma vaga de analista de projetos pleno. Dentro de um contexto da empresa em que eu consiga desenvolver essa pessoa ao longo de um período ali dos próximos 6 meses após a entrada dela, né? Porque o contexto da empresa, ele também pode mudar. Você concorda, Mari? Sim, Pode ser uma empresa que está melhor estruturada, outra que está em pleno crescimento. Então, isso sim. muda a forma também como o gestor enxerga a, a cadeira versus o perfil, né? E onde eu posso equilibrar hard e soft skills a depender do que onde eu pretendo chegar nessa cadeira, mas entendendo o contexto que eu estou inserido. Porque se é uma empresa que já está com os processos muito maduros, já está rodando, pensa, essa mesma cadeira de pleno, talvez eu vou elevar um pouco a régua do ponto de vista de hard skills, que é uma pessoa que já precisa entrar jogando. Agora, se é tô num contexto em desenvolvimento, em crescimento, em estruturação, pode ser que o desenvolvimento dessa pessoa acompanhe dentro daquele processo eh, eh, de adaptação mesmo Uhum. dentro da área, Do time, né? do time, de tudo. O que pode ser completamente diferente para eu contratar um gerente, por exemplo, ou um coordenador, né? Uma pessoa que vai ser ali um ponto de referência para o resto do time, do ponto de vista de boas práticas de projetos, por exemplo. Então, tem as hard skills nesse caso, elas têm um peso maior, Maior. né? Em relação ao papel que aquela pessoa vai desempenhar dentro de uma equipe. Então, né, existem caminhos que são mais comuns, mas eu também acredito que depende bastante da posição, depende do contexto, depende da maturidade da área, depende, né, do gestor também, né, muda, né, Sim, é importante a gente ser realista que muda, né, o perfil do gestor, ele também define um pouco a forma de sim, contratação, né? Mas aí voltando para o profissional, né? Pensando assim, ó, eu sou a pessoa que estou buscando essa oportunidade. A gente volta no mesmo lugar, né? A clareza do que eu desejo, do que eu não desejo, ela também é importante para a forma como você vai ser visto por esse recrutador ou por esse gestor. Eu vou trazer outro exemplo na prática. perfeito. Em um dado momento, recentemente, eu estava com duas posições abertas, tá, para contratação. Uma era de analista de projeto sênior, em que essa pessoa ia ficar realmente à frente ali de fazer a gestão dos projetos, dia a dia de cronograma, follow-up, interface com as áreas, atualização, relatórios. Essa, de forma bem resumida, essa era a função. E tinha uma outra posição aberta no mesmo período de especialista. Tipo, ela estava como especialista dentro do departamento, não é mesmo? Porém, o foco dela era processos. Isso estava na descrição da vaga. Então, era uma pessoa que ia focar em mapeamento de processos, em auxiliar nessa estruturação, de rotinas, pedir experiência em toda a parte de Lean, né, para poder ter essa Uhum, visão de redução de desperdício, com foco em atividades que eram administrativas. Percebe? A mesma área, uhum, uma é sênior, outra é especialista, focos completamente diferentes. sim. Eu tive mais de uma pessoa que entrou em contato comigo pelo LinkedIn,
ao ver as vagas publicadas. Lorena, oi, tudo bem? Sou fulano, estou muito interessada na vaga que você publicou. Falei, nossa, que legal, obrigada por entrar em contato comigo. Qual vaga? As duas. Aí você já pensa, né? É, É. ok, e entendo, quando a gente quer muito, Uhum. né? Ou quando a gente está correndo atrás de uma oportunidade, a gente tem esse ímpeto, né, de buscar tudo que a gente que aparecer pela frente. Mas pensa como soa esse tudo, né? São vagas com foco completamente diferentes. Muito provavelmente a experiência que você construiu até aqui, ela te dá mais ou menos possibilidades de Para uma ser ou o para perfil outra, né? adequado para uma ou para outra. Então, do ponto de vista de gestora, de receber esse contato, eu faço questão de responder todo mundo que entra em contato. Para mim, ali eu já, ai, sabe assim? Sim, já dá uma, né? Às vezes eu entendo, mas qual você, às vezes eu até pergunto, assim, mas qual você acha que o seu perfil e a sua experiência é mais adequada? Então, Você tenta dar uma direção, uma assim, né? direcionada, mas olha só que diferença para aqueles contatos que eu recebo de uma pessoa nessa mesma situação, de pessoas que já estavam 100% ali focadas. Eu tenho experiência nisso, que vai contribuir para essa vaga aqui, para auxiliar nesse sentido, para a gente conseguir trazer juntos o resultado tal. Muda completamente a forma como o outro enxerga né, Seu valor, né? o seu Como valor, o seu profissional, né? potencial Seu mesmo, né, de potencial. ser a Uhum. pessoa para aquela oportunidade. Sim, Então, eu acho que é um exemplo interessante, assim, da gente voltar e refletir essa questão da clareza, sabe? Ela sempre é sim. importante. Sim, em todos os momentos, né? Antes de buscar Todos. uma vaga, né? Depois que você já está inserido, faz muito sentido mesmo. E até nesses casos, né, Lorena? Por exemplo, se a pessoa vê uma vaga, assim, tem muitos casos disso que eu vejo também no LinkedIn. E aí a pessoa fala: olha, posta uma vaga, né? Mande o currículo para o e-mail tal, né? Com o Aham. título tal. E aí a pessoa lá no comentário: ai. Onde eu mando meu currículo, né? Tipo, não teve, né, eu acho assim, sim, tem muitos Uhum. aspectos aí nessa questão, né? Mas eu acho que fazer a sua parte também, né? Você, em todo momento, está sendo visto, né? E Sim, como que você é percebido pelas pessoas, eu acho que se talvez, por exemplo, essa pessoa não, né, tiver uma oportunidade agora, muito possivelmente, se ela foi uma pessoa que te causou uma boa impressão, você, num outro momento, né, pode, inclusive, né, continuar essa conversa. Então, acho que pensar nisso, sim, é fundamental, né? Quando você está numa posição de candidato, né? Vamos dizer assim. é, tá. E aí, assim, acho que é excelente isso que você traz, Mari. É que aí a gente talvez está aqui, né, nosso papo pensando em carreira, vagas, candidatos, mas essa questão de como eu sou visto, mas não só focado no que seria um momento em que você está buscando uma transição de carreira, uma vaga, por exemplo. Porque no fundo, e é o que eu acredito, não é sobre, eh, como que eu posso dizer assim, a intenção não é como eu vou ser visto, a intenção é como eu me conecto com as pessoas de uma forma verdadeira. E aí, quando isso vira a essência, isso vira o porquê, né, das conexões, o porquê dos contatos, o porquê das mensagens que são trocadas. Essa ponte, seja para uma vaga, seja para uma oportunidade de negócio, seja para uma parceria, seja para qualquer coisa, ela acontece naturalmente, né?
a gente pode falar da gente aqui, né? Sim, Então, o Léo foi uma ponte, né, que trouxe a oportunidade da gente participar do evento lá na Unesp, a gente se conheceu, de certa forma a gente sim, se conectou verdadeiramente, né? Porque senão a sim. gente não teria conversado Conversado e depois mantido, e né? mantido até que acontecesse a oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando um pouco. E aí pode ser que daqui a alguns meses aconteça alguma coisa que eu precise da Mari para alguma vaga. Mas não é É. a Uhum, vaga por si só, é porque eu conheço a Mari me conhece, e a gente vai realmente criando essa rede de uma forma verdadeira, né? sim, Eh, então, e é o que eu acredito e que se relaciona muito, né, assim, com o que é a CO3 pra gente hoje. Vou aproveitar um ganchinho aqui, porque eu acho super válido falar um pouquinho de onde surgiu a ideia da CO3. Posso, Mari? pode, claro. É, a gente vai naturalmente falar disso. Eu acho que é o gancho perfeito, Lorena. E André é o fundador, né, da CO3, e CO3 porque é o COD, conectar, cocriar e compartilhar. Então a gente acredita que conectando as pessoas, a gente consegue cocriar juntos soluções, ideias, mas cocriar sem compartilhar com outras pessoas não faz sentido, né? Então é a ideia de levar adiante, né? Levar adiante aquilo que a gente cocria e conquista juntos. E então a CO3 ela nasceu muito desse sentimento mesmo. E vindo de um segmento, né, que é o segmento farmacêutico, especialmente o segmento industrial, que é onde eu, cons- né, venho construindo minha carreira, e que pela própria natureza do segmento, né, Mari, existem muitas questões sigilosas, né, dentro, dentro da inovação, né, dos projetos. Então, naturalmente, as empresas vão criando alguns muros, algumas barreiras em função dessa confidencialidade. Porém, a gente acredita que é possível quebrar essas barreiras e conectar as pessoas, né? Deixar de existir esses silos mesmo. E Uhum, não é preciso compartilhar nada que seja confidencial. A gente pode compartilhar experiência, né? Trocar e aprendizado, como a gente está fazendo aqui agora, batendo um papo. sim, E, e às vezes aprender com quem já percorreu o caminho torna o nosso caminho muito mais fácil, né? com certeza. Então, a CO3 ela nasce desse espírito, dessa vontade de quebrar esses muros e fazer com que as pessoas se conectem para a gente poder alcançar resultados extraordinários, Uhum. resultados incríveis, mas dá para fazer isso junto, sabe? Juntos, né? É, a gente tem essa impressão mesmo de que a indústria farmacêutica é uma coisa muito fechada, né? Que às vezes, por exemplo, se você, sei lá, nunca teve experiência ali para você entrar, é uma coisa muito difícil. E isso eu acho que você falou, né? Sem, claro, né? Eu sei que cada um vai ter, né, suas coisas sigilosas, né? Os seus aspectos que não vão poder ser discutidos assim com pessoas de fora, né? Mas tem muitos aspectos em comum, né? E saber como que ver, né, conseguir observar como que um profissional trabalha, pode servir, né, de ideias ou de sugestões ali que você possa implementar no seu próprio ambiente também, né? E como você fala, crescer juntos, né? Não, sim, isso faz, nossa, muito sentido. E a gente teve já a oportunidade de viver isso na prática. É, eu, inclusive, né, no período de 2021 a 2024, é, também dentro de uma transição de carreira, que eu acho que está virando uma especialidade, né, Mari?
Mas a cada Meu 3, 4 Deus. anos. Né? N- É Mas verdade, é. diz que é uma É. tendência, né, do futuro do trabalho, que os profissionais tenham várias carreiras aí, né, ao longo da Pois jornada, né? Então é. acho que tá. Me preparar para esse episódio foi uma sessão de autoterapia, entendeu? Sobre a minha própria carreira. Sim. Maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, que legal. Sim, olha, você não é a primeira pessoa que fala isso, Lorena. E eu acho que é uma coisa muito legal da gente fazer, né? Até acho que quem tá ouvindo, vendo aqui a gente, né? Principalmente, eu gosto muito de fazer isso comigo também, mas eu sim, eu tenho o costume de fazer antes de uma entrevista, por exemplo, né? Pensar como que eu construí minha carreira até o momento e como que eu vou colocar aquilo ali em um case, por exemplo, né? Para explicar. Porque o recrutador tá me vendo ali pela primeira vez, né? Ele, no máximo, ele lê o meu currículo, no máximo, né? Na melhor das hipóteses. Mas assim, então, né, a gente fazer. Eu acho que é importante a gente, como profissional, né, fazer isso de tempos em tempos. Uhum. Então, maravilha. Ah, muito bom. Eu tenho um pezinho um pezinho não, um grande, um pezão, na verdade, vamos dizer assim, porque eu cheguei a fazer uma formação em coaching. Eu não atuo como coach, mas foi uma oportunidade que eu vi de mergulhar nessa parte de autoconhecimento através da formação. E eu não sei se todos conhecem, mas eu fiz pelo IBC com o José Roberto Marques, e ele foi uma pessoa que trouxe muitas reflexões muito importantes na minha vida. E tem uma frase que ele fala que é: qual é a história que você conta da sua história? Então, toda história tem vários jeitos de dela ser contada, né? Mesmo aquela mais triste ou mais difícil. Então, de uma forma bem, trazendo bem para essas reflexões, né, de, Sim, sim. de autoconhecimento, mas que se a gente transpõe isso para um olhar mais prático, quando a gente fala de carreira, é a mesma coisa, né? Então, inclusive nessa transição em 2021, foi um momento bem difícil para mim do ponto de vista de maternidade e carreira. Mas não é o momento aqui para essa história. A gente Pode gravar um outro, pode né, Lorena? gravar um outro, mas hoje a história que eu vou contar dessa história é que foi uma oportunidade incrível quando eu saí do CLT e fui empreender. E aí, nesse período de 2021 a 2023, pela CO3, eu tive a oportunidade de atuar como mentora, como consultora, dei workshops, conheci um pouco mais alguns segmentos que não eram a minha realidade dentro de uma indústria farmacêutica, então tive a oportunidade de estar dentro, né, contribuir com a estruturação da área de projetos de uma empresa no segmento veterinário, por exemplo. Vivenciei a realidade de uma indústria de cosméticos, que já é um outro, né, Sim, uma outro outra mundo. realidade. E, né, me conheci pessoas que até hoje eu me conecto, converso, a gente troca ideia, troca informação. E, de novo, né, eu fiz esse movimento dentro do que a gente acredita na CO3, sem colocar em risco nada, nenhuma informação, né, que eu tinha de Hum, outras casas, de outras empresas, mas que eu pude levar um pouquinho do meu conhecimento, das minhas experiências, para construir algo juntos, né, nessas outras empresas ali que, como clientes, nos contrataram para esse tipo de serviço, por exemplo. Então, e que nesse aspecto, acho que essa questão da cocriação, ela é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de um serviço de consultoria. Eu sempre falo assim, aqui na CO3 a gente não é aquele consultor de solução pronta, porque a gente precisa entender qual é a realidade, qual é o contexto, para adaptar a entrega mesmo, né, daquilo que a gente está oferecendo para um cliente ou para um parceiro. Então,
E isso é muito, nossa, foi uma experiência muito rica, assim, muito rica mesmo. Não só do ponto de vista de negócio, mas de Uhum, visão mesmo, sim. de conhecer outras pessoas, outras culturas dentro de outras empresas. Foi maravilhoso mesmo, esse período que eu pude ficar 100% dedicada mesmo, Uhum. sabe? Lorena, aproveitando, conta pra gente um pouco dessa experiência sua. Então, né? Você estava no CLT, você decidiu empreender. Era sempre assim um desejo seu? Você sempre tinha aquela chama ali do empreendedorismo? Como que você, Nossa! conta pra gente como que você decidiu fazer isso acontecer, né? De fato, assim. Ô, ô, ô Mari, eu, assim, sabe assim, que eu já vendi de tudo na minha vida? Bijuteria, brigadeiro, fazia cinto macramê, sabe? Assim, desde a adolescência. Então, Eu te entendo que eu fui um hoje. pouco dessas É, também. e eu adoro artesanato, adoro trabalhos manuais, aprendi muito isso com minha mãe, então vinha um pouco de eu usar as minhas habilidades para transformar aquilo em alguma oportunidade. Então, eu já tinha sabe, essa sementinha, ela já existia desde muitos anos. É, e é lógico, né? A maternidade, ela uma dá sei lá, não sei nem explicar, um salto duplo mortal carpado que Uma coragem, né? Que você não sabia que e uma tinha, né? coragem e desperta realmente alguns desejos, algumas vontades que talvez estavam adormecidas, né? E aí foi um momento que, lógico, né, com apoio, né, é, contando com uma rede que também é importante dentro de um movimento assim, foi possível vivenciar aí essa transição para o empreender. É, e aí, em 2024, eu voltei, né, para o CLT. Fez 2 anos agora. É um aprendizado muito grande que eu tive, que eu também eu falo isso hoje. Esses dias mesmo eu comentei sobre isso, numa rede social. A gente não pode esquecer das experiências que a gente já tem e do quanto aquilo tem valor, né? Eh, e eu fiz isso quando eu fui empreender de uma forma até mais intuitiva do que estratégica, porque eu também empreendi no ramo materno e, em paralelo, segui com a CO3, com as mentorias, com as consultorias e os workshops. E hoje eu vejo o quanto a minha experiência em projetos, no segmento farmacêutico, ela foi importantíssima para construir o que a gente conseguiu com a CO3 nesse período e também contribuiu com a minha recolocação em 2024. Eu falei, não, eu quero voltar para o CLT, mesmo continuando a empresa, empreendendo, vai ser importante aumentar a minha bagagem, né, o meu know-how, construir Sim, aí mais histórias, experiências, vivenciar mais coisas para sim, talvez daqui a alguns anos, quem sabe, focar novamente, né, 100% na empresa, já com uma bagagem que me sustente ainda mais como uma consultora ou enfim, vamos ver qual vai ser a transição sim, daqui da 3, vez, né? 4 anos, mas Sim. que nesse momento enxerguei que era importante aumentar aí essa rodagem, essa quilometragem, sabe? Antes de focar 100% na empresa. Sim. Lorena, e agora, né, você voltando na Miralles, já é a segunda vez, então, né, que É a você minha.
trabalha, né, que você volta, né. Isso. Você acha que isso, né, que a gente falou aqui sempre, né, dessa conexão, de criar essas conexões, intencionais, mas também genuínas, né, manter isso vivo também, né, porque é importante, além de criar, né, de sempre, né, alimentar. Você acha que foi decisivo, você acha que foi importante, talvez para você voltar agora, né, numa cadeira de liderança, por exemplo? Eu penso que sim, Mari, né, porque, né, eu já tinha passado pela empresa, né, eu trabalhei lá 3 anos, então numa posição de opa, numa posição de coordenação, na outra passagem, né. Então, que é uma posição estratégica também, né, dentro da do quadro de liderança. Então algumas pessoas continuavam na empresa, agora quando eu retornei em 2024, e isso é o processo natural, né, de qualquer contratação, né. Se tem alguém que conhece, você pede referências, Com né, você quer certeza. entender como foi, eh, não tenho nenhum eu não tenho um exemplo claro, mas eu entendo que de alguma forma, eh se não houve uma objeção, as Sim, minhas conexões me favoreceram de alguma forma. sim. Então acho que isso foi importante. Se fala muito disso também, né, um outro ponto, né, que de sempre deixar as portas abertas, né, quando você sai, né, porque a gente nunca sabe, né, aquela coisa, é muito clichê, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, ou então você nunca sabe onde aquele profissional vai estar da manhã, né, então eu acho que é uma coisa importante também, faz todo sentido também pra mim. E são as pessoas, né, eu falo, sempre gira em torno das pessoas, né, não Sim. importa se é numa situação de empreender, se é na sua carreira dentro do CLT, se é numa área de projetos, se é numa área técnica, a gente está lidando com as pessoas o tempo inteiro, né. Então, gente ser a gente precisa, olhar para as pessoas em primeiro lugar. Eu acredito muito nisso, eh, e busco, né, ao máximo, usar isso como um norte para mim, né, dentro das minhas ações, das minhas intenções ao longo da carreira. Hello Labmates, uma pausa rapidinha aqui. Eu sempre peço, né, para você deixar o seu like, se inscrever no canal e sim, isso ajuda muito o algoritmo a entregar o Lab to Business para mais cientistas e profissionais, né, que igual você também estão explorando novos caminhos. Mas hoje eu quero te contar sobre uma outra coisa que talvez você não saiba, que faz uma diferença gigante também por aqui, que é deixar um review, né, do podcast. Parece simples, realmente é, mas o review é ouro. E é isso, né, que faz o Lab to Business subir aí nos rankings do Spotify, da Apple Podcast, aparecer também pra gente nova, né. E pra ser bem sincera com você, é o que me dá combustível também aqui, né, pra continuar criando, pra continuar trazendo, né, convidados incríveis aí como a Lorena a cada episódio. E é bem rapidinho, né, eu quero te mostrar aqui, se você está acompanhando a gente pelo Spotify então, é só abrir o app aí pelo seu celular, buscar por Lab to Business, se você já estiver seguindo a página, né, já vai aparecer aí pra você. Você entra na página do podcast e aí logo abaixo o nome do programa, você vai ver essas estrelinhas aí, então você clica ali, né, de 1 a 5 estrelinhas. Espero que a gente seja 5 estrelas, mas fica aí a seu critério. E se você está acompanhando a gente pela Apple também, você pode deixar o review, é só entrar no app também, no podcast da Apple, e você busca, né, por Lab to Business, se você ainda não estiver seguindo o show. E você, assim que você entrar na página do programa, você pode rolar, né, lá para baixo até você ver essa seção avaliações e comentários. E aí você clica também nas estrelinhas para avaliar, né, de 1 a 5 estrelas. E logo abaixo aqui também tem a opção de escrever uma avaliação. Então, se você quiser deixar algum outro comentário, né, só colocar um título, escrever o seu comentário e enviar. Como você viu aí, é muito rápido mesmo. Se você, né, cada review que a gente recebe aqui, né, eu leio cada estrelinha também, é muito importante. Se você já fez isso, muito, muito obrigada. E é isso então, recado dado, bora continuar com a Lorena. Lorena, eu queria te perguntar mais então da CO3, né, você como, né, cofundadora, agora trabalhando, né, dividindo também um pouco agora com o seu trabalho CLT, conta mais pra gente sobre a CO3 Pharma. É uma empresa, né, de treinamento, desenvolvimento profissional, mas que tipo de profissionais vocês trabalham? Qual que é o foco de vocês, né? Quem pode se beneficiar, né, dos serviços que vocês oferecem? A gente,
veio muito, né, como eu estava falando, assim, dessa questão da conexão. Então, assim, a gente trabalhou bem forte na parte de eventos, em parceria para treinamento de pessoas, bem focado em empresas do segmento de life sciences. Por que life science? Porque não está resumido só à indústria farmacêutica, né? Existe todo um arcabouço, né, de empresas em outros segmentos, cosmético, são distribuidoras, laboratórios que terceirizam análises e que, de alguma forma, também está dentro dessa rede, né, de Sim. empresas na área de ciências da vida. Então, tudo que tange, consultorias, treinamentos, mentorias e alguns serviços específicos, seja na parte voltada para projetos ou para qualidade, que é a nossa expertise principal, a gente tem condições de auxiliar. E aí, assim, um caminho muito claro, dentro da CO3 é que são as parcerias. Então, a gente também vem criando uma rede muito forte de parceiros. Inclusive, agora a gente tá fazendo um movimento com um parceiro que traz algumas soluções em softwares para a parte de laboratórios de análise e que esse parceiro ele vem com uma expertise, mais voltada pra solução, né, e a gente, aí o André vai estar agora 100% envolvido e focado nisso, para Legal. realmente ampliar, né, trazer os nossos contatos, né, então a nossa rede é Sim. bem ampla. Então a gente une forças, né, e a gente se beneficia juntos. É um ganha-ganha mesmo. Então eu vejo que temos alguns serviços, alguns que podem auxiliar as empresas, mas também estamos muito abertos a novos parceiros. Eu acho que isso também é uma coisa importante de trazer, né, para quem estiver aqui assistindo a gente e que queira conhecer um pouquinho mais da empresa, venha mesmo, vamos conversar, mas não só sob o aspecto de será que eu preciso de algum serviço da CO3? Ah, se sim, maravilhoso. A gente vai ficar muito Uhum. feliz em contribuir. Mas será que talvez a minha empresa tenha alguma possibilidade de estabelecer algum tipo de parceria com a CO3? De Venha também. co-criar, né? De co-criar juntos, vamos É. conversar, né? Então, eu vejo muitas possibilidades nesse sentido, tanto na prestação de serviços, quanto em a gente estabelecer parcerias para ir crescer juntos. Sim. O foco, então, é um negócio B2B, né? Com B2B, outras isso. empresas. Perfeito. Hoje o foco é B2B. Perfeito. Lorene, você, nossa, então, né, com experiência mentorando, né, tantos profissionais aí nas indústrias de life sciences e tudo, a experiência também como gestora, né, no corporativo, então responsável, né, por contratações, você já até comentou, né. A gente falou muito de comunicação, né, então Uhum. talvez eu quero focar mais nessa questão de comunicar seu valor, né, de se vender, que você vê, assim, um erro que os profissionais mais cometem, seja aquela atitude, assim, que faz eles serem, sei lá, de certa forma subestimados, né, na empresa, porque não vê o seu valor, assim, como um todo, ou talvez numa entrevista também, não sei se você tem algum caso que você pode contar, ou então da sua própria experiência mesmo. Olha, nossa, que pergunta difícil, né, Mari? Tá dificultando? Tá, agora foi. Olha, vou falar o que me veio, vou tentar traduzir o que veio na minha cabeça aqui, mas não de uma forma Perfeito. muito elaborada. Eh, a gente precisa acreditar na gente, em primeiro lugar, certo? Acho que nisso a gente Sim, todos vamos concorda, né? concordar, né? Sim. Agora, no dia a dia, não de uma forma hipotética e surreal, sonhadora, o quanto a gente está acreditando na gente mesmo, que tem tudo a ver com a comunicação, né? No sentido de que o que eu ainda vejo, você me perguntou o que que você ainda vê, né, no seu dia a Sim, dia como erros. Eh,
muitas pessoas despreparadas para se comunicar com os outros. Eu vejo isso ainda, né? Vejo, a gente vê nas redes sociais, a gente vê no dia a dia do Sim. trabalho, a gente vê na nossa família, né? Acho que Uhum. foi até um pouquinho do que a gente, acho que isso a gente cheguei a comentar, não sei se foi com você ou com alguém, que uma vez eu vi isso, achei incrível. A gente tem a tendência de achar que por a gente saber falar desde que a gente era criança, a gente sabe se comunicar. E Sim, saber falar e saber se comunicar são duas coisas completamente diferentes. perfeito. Então, e aí por que saber se comunicar também passa por acreditar na gente mesmo, porque eu preciso ter certeza, né? Eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando para eu passar confiança, né? Para eu passar Uhum. credibilidade, para eu realmente assumir um protagonismo de fala, de lugar de fala, aonde eu atuo. Independente se você é analista, coordenador, gerente, esse lugar de fala a gente constrói com base, nessa trajetória, né, do saber se comunicar, do passar autoridade naquilo que se fala e que tem a ver com eu acreditar em mim, acreditar no que eu falo, acreditar na história que eu estou contando, que eu estou vendendo, mas que para mim tem uma base aí, tão simples quanto importante, que é a gente se desenvolver e aprender a se comunicar de uma forma mais estruturada, mais assertiva, né, que a gente se prepare para o que a gente vai falar e que a gente saiba aí contar a história, né? Porque a gente está a todo momento contando histórias. Se Sim, você fez um relatório, mesmo que você seja de uma área técnica, você fez um. Eu gosto de trazer para os exemplos, sim. né? É Eu, ótimo. eu fiz um relatório, sou de uma área técnica, preciso apresentar os resultados de um relatório. Para quem eu vou apresentar esse resultado? Se é para o meu colega que vai entrar no nível de profundidade do teor do relatório, eu quero validar a robustez daquele conteúdo, a minha linguagem é uma. A forma que eu vou apresentar pode ser no próprio relatório. A gente pode sentar junto ali, lado a lado, e repassar os pontos daquele relatório. Não, eu vou apresentar esse relatório para o meu gestor, junto com outros pares dele. É uma apresentação de resultados mesmo. Será que eu vou levar o relatório? Não, Técnico lá, né? técnico, não. Ou será que eu vou traduzir aquilo numa linguagem um pouco mais gerencial e dentro de um contexto que talvez eu precise vender uma ideia, pedir um apoio, né? Apoio não precisa ser investimento, pode ser um apoio na, Sim, re- pode ser um na para resolução de você. problema, É, né? exato. E aí a minha linguagem também vai ser diferente, porque eu vou falar com o meu gestor, vão ter outros pares dele, eu posso identificar aqueles pares que talvez normalmente já sei que ele vai ter uma certa resistência. O que que pode ser questionado? Que eu já posso me preparar para aquela situação e levar a informação ou realmente ter ali todo um suporte, né, que pode ser num nível de detalhe, mas que me permita dialogar e responder a eventuais argumentações de uma forma diferente. Passa por comunicação, tudo isso que eu estou falando. Com certeza. E se eu me preparo tendo clareza de qual a mensagem que eu quero levar para quem, né? E qual a minha intenção ali, e o como eu vou entregar aquilo, eu vou me sentir mais confiante, eu vou me sentir mais segura, eu vou acreditar no que eu estou falando, né? E aí, é, entende que é como Faz se, todo sentido, né? né? E é como se comunicar, né? Mas aí a gente
de certa forma, banaliza, né? Porque falar é tão simples quanto falar. Sim. Mas E o banalizar, você fala, às vezes a pessoa pensa, ah, eu não preciso me preparar tanto, porque eu já estou tão acostumada a fazer isso, eu já sei o que eu vou falar, mas às vezes o que você vai falar não é tão importante quanto como você vai apresentar aquilo, é isso no sentido assim? também, e de não ter intencionalidade, né? Eu acho que colocar intenção, fortalece, né, esse sentimento de protagonismo, de passar autoridade, né, e de você acreditar em você para que o outro acredite no que você também está falando. Ah, nossa, Lana, está exagerando um pouco. Será? Né? Quantas oportunidades que às vezes a gente não pode perder ao longo dessa caminhada por falta de intenção clara, né, do que a Sim, gente quer, do que a gente deseja. E aí, e aí, e aí o que acontece muito, né? Então, seja que a gente dá exemplos de erros, vamos dizer assim, um reflexo muito grande desse contexto é as pessoas começarem a se colocar no lugar de vítima mesmo, né? Poxa, né? Não, não consigo, não acontece, aqui tá, dá certo pra não dá certo mim. para mim. Mas será que tá colocando toda a sua intenção mesmo naquilo? E às vezes não dá certo mesmo, às vezes pode ser que não é aquele lugar, não é aquela oportunidade, enfim, aqui não tem como a gente, Sim, né, definir uma saber de resposta fato, né? única, saber É, de fato, porque cada um tem uma história, um contexto. Mas, então, eu voltaria para a comunicação, né? Mas pensar nisso, como posso fazer isso de uma forma intencional? Tem cursos, né, que podem ajudar nisso. Fico à disposição para trocar ideia, informação, dar dicas, porque eu adoro a gente ir construindo isso juntos. é sua área, né, Lorena? É, Eu ia te fazer uma pergunta agora, assim, sobre isso mesmo, né? A pessoa que tá, mas talvez você já até tenha respondido, mas enfim, se você quiser acrescentar alguma coisa. A pessoa que tá num nível técnico ali, né? Que tá na operação, na indústria farmacêutica ou nessas indústrias, né, similares se sente talvez um pouco invisível, né? Pensando numa situação que a indústria farmacêutica e até vai muito direto também com a sua cadeira, né? De fazer alianças estratégicas, novos negócios, inovação a todo tempo. Mas a pessoa que está ali no operacional talvez não sinta isso, né? Talvez não sinta que para ela mude muita coisa, né? E como que ela pode se tornar mais visível nesse ecossistema, ser chamada talvez para participar de projetos mais estratégicos, ou como que ela pode se colocar numa posição talvez mais proativa também para, se ela quiser ascender na carreira, por exemplo. primeiro passo, eu vejo que é dentro do seu próprio contexto, mas vamos pensar que o contexto não é só o seu departamento, ele é a empresa. Então, que outras oportunidades existem na empresa que eu possa contribuir de alguma forma e começar a plantar essa sementinha de novos caminhos, de mostrar o meu trabalho de uma forma diferente? A grande maioria das empresas tem projetos, né, que envolvem colaboradores de outras áreas, né, projetos de melhoria, enfim, cada empresa vai ter aí alguns caminhos, né, em que a pessoa pode trilhar nesse sentido. Até recentemente lá na empresa teve uma semana que eles falam da CIPA, né, Uhum. então De tem prevenção de acidentes, prevenção né? de acidentes. Então, assim, tem gente de várias áreas, né, que compõem o grupo de colaboradores. E acho muito interessante ver que, às vezes, pessoas que vão se destacando dentro dos grupos internos, elas também se destacam ou usam que falaria que é a minha segunda dica, que são as plataformas hoje, né? Então, se a gente fala hoje do LinkedIn, olha que vitrine, né? Sim. Mas se usada de uma forma intencional, correta, né? Com sabedoria,
né? É uma vitrine enorme, né? Profissionalmente falando, para se destacar, para construir também uma jornada, né? Para se conectar com outras pessoas. E então eu acho que são duas coisas que são possíveis, né? Independente se você está na área técnica ou não, dá para conhecer um pouco mais ali dentro do seu ecossistema, né, da sua empresa, que outras formas eu posso atuar, que me dê destaque ou que me faça me conectar com pessoas de fora da minha área e num outro ambiente virtual, como que eu uso plataformas que hoje já existem de uma forma intencional para poder ampliar aí o meu repertório, ampliar a minha rede e também fortalecer a minha imagem, né, diante do mercado. Acho que No seriam esses mercado. caminhos, Mari. Muito legal. Lorene, e, né, pensando já, como que eu construo essa rede de relacionamentos na prática, né? Ou como que você faz, né? Eu acho que hoje em dia é através do LinkedIn. A gente já falou aqui em vários episódios, né? Vários profissionais mencionaram que o LinkedIn é uma boa oportunidade. Você tem mais alguma coisa que você usa? Quais são as estratégias, assim, né, eu acho que nunca é tarde, né? Às vezes, se você hoje em dia, se você não tem, talvez, uma rede de relacionamentos muito grande, mas você tem interesse nisso, tem interesse em cultivar esses relacionamentos? Como que eu posso começar? Como que eu posso ir construindo isso assim? Eu hoje profissionalmente minha rede virtual assim que eu uso é o LinkedIn mesmo, né? E é, nada substitui o pessoal, né? Essa interação tete a tete, né? Eu acho que e aí isso é uma coisa que às vezes a rotina, né, do dia a dia, ela nos atropela, né? Muitas vezes. E é uma coisa que eu falo muito, falo, gente, a gente tem que parar para respirar. Vamos parar, vamos respirar, vamos ir tomar um café, É, vamos, né? Vamos lembrar que somos pessoas, não máquinas, né? As máquinas vão nos ajudar bastante em muita coisa e a gente não pode perder a nossa essência. Então a gente não pode se transformar em uma máquina no dia a sim, dia. Então, eu falo, nada substitui um cafezinho, um almoço gostoso com alguém que você gosta e que tem a oportunidade de ter essa troca, né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, sabe, Mari? Então, eu não, para mim não tem outros caminhos assim, além disso. Lógico, né? Tem a depender da sua área, vão ter comunidades. E além disso, a gente pode falar dos eventos também, né? Então, assim, uhum, a depender da sua área de atuação, tem comunidades específicas, associações, instituições que promovem eventos, encontros, e que você consegue estar ali próximo, seja online ou seja presencialmente e que também são oportunidades de ampliar essa rede de contatos. sim, perfeito. Lorena, bom, acho que a última pergunta, assim, né, o último ponto que eu queria tocar com você, que eu acho que também você já falou várias coisas sobre isso, mas às vezes alguém que está ouvindo, vendo a gente, né, lá na bancada do laboratório, que está no trânsito agora e percebeu, poxa, acho que eu tô meio invisível aqui na minha empresa, acho que não estou comunicando bem as minhas intenções, ou talvez o meu valor, né? Você acha que tem alguma coisa, um passo prático, assim, que essa pessoa, sei lá, amanhã já pode começar a fazer ali no trabalho, nem que seja pequeno, né, mas que depois isso vai levar a alguma coisa maior, para, né, construir assim essas conexões que, né, que vão importar no futuro para ela ou que vão, né, no dia a dia ali mesmo da profissão? Bom, se a gente pensar em, até dentro de tudo que a gente conversou um pouquinho, né, aqui ao longo desse nosso bate-papo, se a gente colocar aí em dois pilares de carreira e pessoas, tá? Que é independente se é de projetos ou não, Independente da área, né? independente da área ou independente
da minha posição, se é de liderança ou não, não importa. Então, o pilar carreira e pessoas. Algum objetivo você deve ter estabelecido para sua carreira. E se não tiver, talvez é um momento de pensar nele. Não Talvez esse precisa, seja o primeiro. talvez esse É, seja o primeiro ponto. E quando eu falo objetivo, não precisa ser, eu quero ser promovido ou eu quero mudar de empresa. Pode ser que seja esse e tá tudo bem, mas pode ser um micro objetivo. sim. Né? Então, eu quero neste mês fechar, um entregar um relatório ou fazer um projeto que há algum tempo eu estou procrastinando nisso, é um objetivo. Uhum, Então, sim. primeira coisa, estabelece qual é esse objetivo. Sugeriria que ele não seja nem de micro prazo e nem de muito longo prazo, né? Vamos pensar em um objetivo dentro dos próximos 15 dias, 30 dias, que seja algo que você já vai conseguir enxergar um resultado. Sim, que é fácil você se comprometer e continuar, né? Isso. Dentro desse objetivo, pense em 3 pessoas que podem te ajudar de alguma forma a atingir esse objetivo com mais propriedade ou com mais excelência, né? 3 pessoas podem ser pessoas do seu convívio ou não, pode ser uma pessoa do LinkedIn que tem Uhum, experiência e que vá te orientar de alguma forma. E traça dentro desse intervalo de tempo realmente se conectar com essas pessoas, conversar, uhum. bater um papo e ver se a partir dali daquela conexão, daquele encontro, daquela conversa, vem ideias ou sugestões ou outras possibilidades que vão te ajudar no seu objetivo, né? Eu acho que isso é um jeito muito simples e que dá para fazer, não precisa nem esperar amanhã, dá para fazer agora, já Agora ir mesmo. É. mentalmente e depois anotar na agenda, no caderno, no computador, para realmente entender assim, com quem eu conversei, que veio de insight? Que isso desdobrou em quê? É muito simples fazer isso, né, gente? Então, e tenho certeza que escolhendo essas pessoas com uma conexão verdadeira, uma Uhum. conversa intencional para te ajudar nesse objetivo que você desenhou, vão vir ideias e sugestões e insights que vão contribuir para atingir esse objetivo que você deseja, né? Que você está buscando de alguma forma. Sim. E a gente falando em objetivo, né? Você colocou 15 dias, depois isso pode ser também extrapolado para, se você quiser objetivos maiores, né? Ou a mais a longo prazo também, Com né, Lorena? certeza, com certeza. É muito simples, né? E chega um momento que isso se torna natural, né? Mas fazer num primeiro momento de uma forma estruturada e intencional vai te ensinar a modelar essa forma de pensar para depois trazer isso para um cotidiano, né? Do dia a dia mesmo. Então, assim, se eu tenho um objetivo, ou se eu tenho um problema, eu me conecto intencionalmente com as pessoas para poder me ajudar, auxiliar, né? E é sempre uma troca, né? Então, Uma troca, é exato. sempre uma troca, né? Então, é sempre valioso para os dois lados. Então, fazer isso de uma forma estruturada, intencional, num primeiro momento, e depois isso vai ganhando forma de um jeito muito natural. Mais natural, né? Eu adorei, Lorena, porque esse ano, né? Inclusive, conversar com você sobre conexões aqui tá sendo muito importante, valioso até para mim mesmo, porque Que bom. esse ano eu coloquei, assim, uma palavra que eu falo, vou colocar uma palavra do ano, né? Para eu Uhum. sempre estar de forma intencional pensando, né, em ações e como que eu vou fomentar, promover aquilo. E aí eu coloquei conexões nesse ano. Ai, que Porque, legal. eu acho assim, às vezes a gente subestima muito isso, porque a gente fica pensando, não, eu tenho que estudar, tenho que aprender aquilo, né? Foca Uhum. nisso. Nada acontece sem pessoas, né? Se a gente não se Não. colocar à disposição para ter essa troca,
não importa o quanto você saiba, sempre vai ser alguma outra pessoa que se colocou numa posição ali, né, de mais visibilidade, ou então mais favorável, né, para que as oportunidades aconteçam, né. Então acho que essa coisa de ser intencional no que a gente quer, e acho que conexões e relacionamentos, assim, são muito importantes, mesmo para, né, para que os nossos objetivos se concretizem, né, e não somente esperar, que talvez um dia aquilo aconteça, ou então, né, estudar alguma coisa bem a fundo, mas que aí você não sabe se aquilo nem tá fazendo sentido ou não, porque você não tá, aberta, né, você não tá escutando o que o mercado tá precisando ou querendo, né, enfim. É Acho que isso faz muita mesmo. diferença. Eu adorei. Ai, que Lorena, bom. quem quiser continuar, né, se conectando com você, co-criar aí, eu sei que você é bem ativa no LinkedIn, as pessoas, né, os seguidores aqui do Lab to Business podem te adicionar, ou onde que você quer direcionar as pessoas? Com certeza, eu fico super à disposição. Podem, né, se conectar comigo no LinkedIn. Fico super disponível para a gente trocar ideia, conversar e conectar com outras pessoas. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo, Mari, pela oportunidade. Para mim foi maravilhoso, né? Espero que seja mais uma conexão. Eu já sei que vai abrir portas para muitas outras. Sim, para Então, várias. então conte comigo, né, para o que precisar e muito obrigada mesmo pela oportunidade. Ah, eu que agradeço, Lorena. Foi incrível ter você aqui. Então, seguidores do Lab to Business, pessoas que acompanham aqui o canal, vão lá, se conectem com a Lorena. A gente vai deixar todas as redes, né, que ela disponibilizar aqui na descrição do episódio. Então, se conectem, mandem mensagem para ela, mandem mensagem para a gente também. A gente adora saber o que vocês acharam, né, Lorena, do episódio. Isso. E que se querem, né, outros temas aqui também que a gente traz. Então, a gente fica muito feliz em receber as mensagens também de vocês. Lorena, muito obrigada. Obrigada, Mari. Um abraço. Esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela é uma conversa incrível com outra convidada farmacêutica que, igual a Lorena, né, construiu uma carreira sólida aí dentro da indústria, mas por um caminho um pouquinho diferente. Ela foi para a área de projetos e depois para a área de alianças estratégicas. E aqui ela compartilha, né, sobre como as grandes empresas farmacêuticas fecham essas parcerias, como negociar, né, do lado de dentro, o que que eles olham e como você também pode se posicionar se quiser entrar aí nessa área ou crescer nessa área. É daquelas conversas incríveis, eu acho que ficou muito legal e que, se você tem interesse nessa área, você vai querer ouvir até mais de uma vez, eu tenho certeza.